É com enorme prazer que eu venho aqui nessa palestra, quase uma aula magna, né, do professor Gilberto Bercovitch, colega aí de profissão, né, eu também dou aula de Direito Econômico e de Economia Política. O professor é um craque aí no assunto, vai nos brindar com uma palestra maravilhosa. Eu queria agradecer aqui a presença dos alunos da Unirio, dos convidados, da professora Edna Raquel, decana do centro, que está ali aparecendo na telinha, a Vanessa e o Fábio, que fizeram um esforço danado para que essa palestra acontecesse. Vocês estavam conversando antes sobre a questão da tributação de bebidas, cigarros, etc. E eu vou lembrar um episódio rápido. No final dos anos 90, eu apresentei um projeto de lei apresentei para o governo, né? Um projeto de lei que taxava bebidas, cigarro, e a ideia era que isso fosse, que o recolhimento a partir daí fosse para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estava muito baixo, né? E a gente já estava fazendo alguns projetos de lei, pegando os recursos dos setores privatizados, né, energia elétrica, petróleo, telecomunicações, etc., e destinando uma parcela para o FNDCT, né, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas eu queria também pegar uma parte da tributação desse setor. O Everardo Maciel, que era o chefe da Receita na época, né, virou para mim e disse assim: não, Benedito, isso aqui não vai passar. Crie uma contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID, sobre lucros e dividendos em remessas para o exterior, você vai arrecadar e isso passa com mais facilidade. E aí nós fizemos um projeto de lei da CID, foi aprovado no fim dos anos 90, isso na virada dos anos 2000, e até hoje está lá. Eles, na época, chamaram de Fundo Verde e Amarelo. Mas eu estou contando isso para mostrar como é difícil aumentar a taxação nesses setores, né? Porque houve uma resistência grande e tal. Mas, enfim. Então, é importante, né, essa palestra sobre políticas públicas e direito econômico, principalmente, né, com esse olhar da nacionalização que o professor Gilberto vai nos trazer, né, que imagino, por uma, como é que se diz? Por uma inspiração, né, em Celso Furtado, ou algum desses remanescentes, né, porque é dali que a gente, pelo menos aqui no Brasil, né, fomentou essa questão do nacionalismo e do desenvolvimento econômico nacional, e até hoje tem nos brindado aí com a fonte, né, de pensamento, a fonte de encontrar soluções alternativas, né, para o nosso país. E então é com muito prazer que eu recebo, professor, e deixo agora a palavra com o senhor para que possa nos brindar com essa bela palestra. Eu vou sair aqui sair que eu digo, vou fechar o microfone e a câmera para ficar mais tranquila para vocês, né? Mas estou aqui ouvindo e agradecido pela presença. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer imensamente o convite feito pela Vanessa para poder estar aqui, ainda que virtualmente, né, na Unirio. Agradecer ao professor Benedito pela sua presença, pela abertura, pela amizade. Agradecer ao Fábio pelo todo o apoio técnico que ele está nos proporcionando. Agradecer a presença de todos. E, sem mais delongas, começar a falar do nosso tema, que a Vanessa pediu, falar da questão da nacionalização.
né? Nacionalização está ligado umbilicalmente à questão da soberania econômica. A soberania econômica ela é relativa. Isso quer dizer, o sistema capitalista mundial ele é um sistema hierarquizado. Cada país, portanto, vai perceber a soberania econômica ao seu modo. Na potência ainda hegemônica, né, por exemplo, nos Estados Unidos, debate sobre soberania econômica é praticamente inexistente. Ela é exercida e pronto, ninguém discute, né? Já nos países periféricos, como o Brasil, né, a questão da soberania econômica ela é fundamental porque ela diz respeito à autonomia das decisões da política econômica e à percepção das suas limitações, dos seus constrangimentos internos e externos. E a partir e a soberania econômica, no nosso caso, também está ligada ao problema central, já o Benedito lembrou aqui, que foi trazido nos seus termos atuais pelo Celso Furtado, que é a questão do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento, já dizia o Celso Furtado, ele antes de mais nada, um fenômeno de dominação. Não é simplesmente um fenômeno econômico. Ele é também um fenômeno de dominação. E mais do que isso, o subdesenvolvimento ele é uma realidade histórico-estrutural simultânea. O que isso quer dizer? Quer dizer que os países desenvolvidos não foram necessariamente subdesenvolvidos. Só existe país desenvolvido porque existe país subdesenvolvido e vice-versa. A superação do subdesenvolvimento não é uma etapinha, não é um livro de instruções que tem etapinhas ali, que faz isso, faz aquilo, você vai superar o subdesenvolvimento e vai chegar no paraíso do desenvolvimento. Pelo contrário, cada sociedade vai ter que encontrar os seus problemas, os seus desafios a serem superados, a serem enfrentados. E a questão da soberania econômica, portanto, como diz respeito à questão da autonomia da política, das decisões da política econômica, ela é central. Vinculada a ela, de maneira mais perceptível, né, está a questão, por exemplo, do controle nacional sobre recursos estratégicos, como os recursos minerais, o petróleo, a disputa sobre a questão também energética, né, questão da soberania energética, a dependência tecnológica, a superação da dependência tecnológica, ou seja, tem uma série de elementos, né, que estão envolvidos no desafio da superação do subdesenvolvimento e na consolidação de uma política econômica efetivamente soberana. Isso em termos gerais. O quadro jurídico, só para a gente não perder isso de vista, porque muitas vezes isso é usado como argumento, no direito internacional, né, não há nenhum problema em relação a essas políticas de desenvolvimento econômico, de superação do subdesenvolvimento, de afirmação da soberania econômica. A soberania econômica ela é garantida por vários instrumentos internacionais. Por exemplo, a Resolução 1803, né, das Nações Unidas, né, que se reconhece a chamada Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, em que que foi aprovada nos anos 70, em 74, se eu não me engano, né, em que há uma série de se elenca uma série de direitos e deveres dos Estados em relação à matéria econômica. É o direito de exercer o domínio sobre seus recursos, o direito de aproveitar os seus recursos em benefício da sua própria população, o direito de como lidar com o capital estrangeiro, né? O direito internacional tem bastante regras
que visam justamente garantir a soberania dos Estados e admite, obviamente, as mais variadas formas de organização econômica, que vão da Coreia do Norte ao Chile. Né? Enfim, são todos países soberanos que atuam na esfera internacional. Então, em termos de direito internacional, a soberania econômica não é nenhum obstáculo, não tem nenhum obstáculo a essa ideia, muito pelo contrário. O que acontece é que, desde o final dos anos 70, com a crise do petróleo e a retomada de um modelo de política econômica fundado na economia neoclássica, na ideia de equilíbrio, na ideia de ajuste fiscal, na ideia do corte de gastos, que a gente vai chamar depois de neoliberalismo, enfim, né? Vai-se também propor que o Estado deixe de atuar na esfera econômica, com o chamado processo de privatização. A privatização tem por finalidade reduzir a atuação do Estado, passando para o setor privado, né, atividades ou áreas de atuação que até então eram objeto de controle ou de atuação públicas. É uma reconfiguração da atuação do Estado em linhas pró-mercado. O discurso dos defensores da privatização vai ser o de que o governo privatizado, ao diminuir os custos, é mais eficiente. Né? Não por acaso, em várias ocasiões, a privatização vai ser justificada pelo discurso de redução da dívida pública. Também vão dizer que um governo pró-mercado seria um governo apolítico, um governo técnico, que utilizaria instrumentos tecnocráticos para uma atuação mais racional. Só que tem um probleminha aí no meio do caminho. Né? O Estado, mesmo que orientado para o mercado, continua a ser um Estado. Ele não deixa de ser um Estado. E em qualquer Estado, a questão central diz respeito ao poder político. Então, a privatização tem que ser entendida também como um fenômeno político, não meramente econômico. Com a privatização, não há a retirada ou diminuição do papel do Estado, mas sim uma reestruturação do Estado, no sentido de garantir primordialmente determinados interesses econômicos privados. O argumento da iniciativa privada ser superior ou mais eficiente do que a atuação estatal faria sentido se houvesse efetivamente a redução de preços e a melhoria na prestação de serviços ao consumidor, que não é o que acontece. Em geral, nas privatizações não há desmonopolização ou promoção da concorrência, mas, na maior parte das vezes, substituição de monopólios públicos por monopólios privados. A experiência internacional, inclusive, está repleta de casos em que grupos privados, econômica e politicamente poderosos, utilizaram as privatizações para se beneficiar e obter mais vantagens econômicas em detrimento dos interesses da maioria da população. Essa fusão entre poder político e mercado torna a gestão governamental uma espécie de negócio politizado, marginalizando interesses populares e conduzindo as responsabilidades governamentais por caminhos e interesses privados longe do controle público. O resultado é um Estado potencialmente abusivo que concentra o seu poder para atuar na defesa de interesses particulares. O Estado, como ente voltado ao interesse público, ele foi esvaziado. Né? E o resultado é uma deslegitimação do aparato estatal, que passa a ser visto por muitos como um ônus e não como uma estrutura necessária para a organização política das relações econômicas
e sociais. O que as pessoas às vezes não se dão conta, isso é importante a gente lembrar, é que o governo, em qualquer dos seus níveis, no caso do Brasil, federal, estadual ou municipal, se o governo resolve desapropriar a propriedade de algum particular para realizar um empreendimento público qualquer, uma estrada, uma obra viária, o metrô, enfim, qualquer obra, o cidadão que sofre a desapropriação tem uma série de direitos e garantias. Né? Afinal, no Estado de Direito, o ordenamento jurídico tutela o proprietário privado no seu enfrentamento contra o poder público, com garantias e exigências que devem ser cumpridas inexoravelmente num processo de desapropriação. A própria indenização ao desapropriado é uma dessas garantias, expressa desde as primeiras declarações de direitos das revoluções liberais do século XVIII. Não há, no entanto, isso é importante a gente parar para refletir, não há, no entanto, nenhuma garantia ou proteção jurídica aos cidadãos quando o governo decide transferir para o setor privado determinados bens da coletividade, como uma empresa estatal, a prestação de um serviço público ou a exploração de um bem público qualquer. Pelo contrário, a privatização é considerada uma opção absolutamente livre e legítima para os governos adotarem sem qualquer tipo de contestação. A expropriação de bens privados é considerada um tabu. A grande mídia, por sua vez, vai exaltar os privatizadores e vai condenar veementemente aqueles que ousarem estatizar, nacionalizar ou recuperar bens públicos transferidos, se é corretamente ou não, aos privados. Né? Aqueles que privatizam têm o paraíso da boa governança e o aplauso do mercado. Os que não privatizam têm o inferno do populismo, ou do bolivarianismo, ou do comunismo, ou de qualquer outro ismo que seja o da moda, e da reprovação unânime dos meios de comunicação de massa. O que ninguém diz é que, ao privatizar uma empresa estatal ou qualquer parcela do patrimônio público, o governo está expropriando a população de bens públicos que são da sua titularidade. Simples assim. Na privatização, o governo age do mesmo modo que na expropriação. Da mesma forma que desapropria uma propriedade privada, na privatização, o governo aliena a propriedade pública. O problema é que o proprietário privado pode contestar e tem todas as garantias para isso. O público não. Né? Todo o processo de privatização é uma expropriação de bens que deveriam integrar permanentemente o patrimônio público de todos os cidadãos, decidida por uma autoridade política que exerce o poder temporariamente. No processo de privatização, o governo não vende o que é dele, governo. Na privatização, o governo vende o que pertence a nós, o que é nosso, e não nos consulta sobre isso. E isso tem uma boa ilustração que eu gosto de usar, um exemplo que eu uso bastante, né? Que é do jurista italiano Ugo Mattei, um especialista em bens públicos, né? E ele diz o seguinte: autorizar que um governo venda livremente os bens de todos para fazer frente, por exemplo, às suas necessidades contingentes e conjunturais de política econômica ou fiscal é tão irresponsável quanto consentir, no plano familiar, que o zelador venda os bens de maior valor da casa, como a prataria, o carro ou os eletrodomésticos, para suprir suas necessidades particulares, como viajar nas férias ou pagar uma dívida. Então, é praticamente a mesma coisa que acontece, a relação é a mesma. O governo, a gente não pode esquecer disso, o governo ele é um administrador fiduciário, ou seja,
ele só age mediante mandato. Por isso que o governo tem mandato. Mandato com começo, meio e fim. Um prazo determinado. Não existe governante eterno. Não na democracia. O governo age sob mandato. Portanto, não pode dispor dos bens públicos ao seu bel prazer. Ele não é proprietário das empresas estatais, ou das jazidas de minério, ou dos poços de petróleo, ou das fontes de água. Ele é apenas seu gestor. O governo tem que ser o servidor da população e não o contrário. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Começou com o governo, aconteceu no governo Figueiredo, já começava a falar alguma coisa em relação à privatização, se criou um Ministério da Desburocratização, no finzinho da ditadura. Mas isso começa a ganhar força com a eleição do Fernando Collor e depois a ascensão do Fernando Henrique Cardoso à presidência da República nos anos 90. E que vai se destacar, no caso do Fernando Henrique, né, vai, por exemplo, em relação aos recursos estratégicos. A política mineral do Brasil vai ser totalmente desestruturada a partir do momento que se vendeu a empresa gestora dessa política, que era a Companhia Vale do Rio Doce, né, a preço bem abaixo do seu valor, com a desculpa de abatimento da dívida pública. Né? Outro exemplo também de afetando os termos dos recursos estratégicos tem a ver com a questão do petróleo. O Fernando Henrique aprovou uma emenda 9 de 95, que flexibilizou o monopólio sobre o petróleo. Isso é importante. O monopólio sobre o petróleo continua existindo, ele continua sendo da União. Só que antes da emenda de 95, na emenda 9, a União só poderia atuar diretamente, por meio da empresa estatal que é a Petrobras. A partir da emenda 9 de 95, se passou a dar a opção da União atuar diretamente ou por meio de concessão a privados no setor petrolífero, de petróleo e gás. Né? E para regulamentar essa emenda, Fernando Henrique aprovou uma lei, que é a Lei 9478 de 97, que é a lei do petróleo, tem uma série de problemas e inconstitucionalidades, mas para aprovar essa lei ele teve que se comprometer a não privatizar a Petrobras. Sabe o que ele fez? Né? Inclusive, na lei de privatização, que é a Lei 9491 de 97, né? Que é a lei que regula o Plano Nacional de Desestatização, está lá no artigo 3º, e hoje se esquece muito dessa lei, né, porque essa lei não é mais conveniente. Está lá no artigo 3º que a lei não se aplica ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, se eu não me engano, aos Correios e às atividades do Estado, da União, previstas no artigo 177 da Constituição. Quais são as atividades da União do artigo 177 da Constituição? Petróleo, gás natural e minérios nucleares. Então, o Estado estaria proibido de privatizar nesses setores. Como vocês sabem, no último ano foram vendidas refinarias e uma série de coisas aí do setor de petróleo ao arrepio da lei. A lei é como se ela não existisse. Enfim. Mas além dessa, então, se comprometendo a não privatizar, obviamente Fernando Henrique não cumpriu com a promessa, cumpriu parcialmente com a promessa. O que ele fez? Ele fez uma privatização parcial da Petrobras. A Petrobras tinha 82% do capital era da União, em 97, e Fernando Henrique vai vender cerca de 36% desse capital, para chegar a 51%, né, para diminuir o capital da União de 82 para 51, vai vender esse capital, essa diferença, vai vender na Bolsa de Nova York. Vai abrir capital, vai abrir para se vender ações, negociações da Petrobras na Bolsa de Nova York.
À época, ninguém entendeu o que significava. Só fomos entender recentemente, quando ocorreram todos esses problemas aí ligados à Operação Lava Jato, em que houve praticamente uma intervenção dos órgãos de regulação americanos, particularmente a SEC, né, Security Exchange Commission, né, que é o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, dentro da Petrobras. É uma intervenção americana na gestão da Petrobras, com a desculpa de estar defendendo os acionistas que compraram de boa fé ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. O que acontece a partir dessa venda é algo que até então não tinha acontecido, que foi a incorporação de uma série de acionistas minoritários ligados ao capital estrangeiro, né, que passam a exigir o pagamento constante de dividendos, né, em volumes cada vez maiores, né, e obrigando a atuação da Petrobras muitas vezes se voltar muito mais para interesses comerciais desses acionistas do que para seus interesses de executora do monopólio estatal do petróleo, do monopólio da União sobre o setor de petróleo, de responsável pela política de abastecimento de combustíveis, de derivados, de todos os de gás, né, para atender a interesses dos seus acionistas minoritários, que chegou aí hoje, chega ao cúmulo, né, essa distribuição de dividendos, né, que inclusive viola a própria lei das estatais de 2016. Né? Tem um limite ali que exige que se tenha uma política de dividendos e que não ultrapasse os limites da lei das SA e que não é respeitado pela atual gestão da Petrobras. Não contente com isso, o modelo aprovado da exploração de petróleo é um modelo chamado regime da concessão, que tem problemas jurídicos também, que não vem ao caso aqui ficar discutindo, mas só para falar brevemente. O problema da concessão é que ela passa a propriedade do produto da exploração para o concessionário. E aí tem um problema de incompatibilidade com o texto constitucional, porque pelo artigo 20 da Constituição, petróleo é bem da União. Se a Constituição diz que é um bem da União, como é que a lei vai dizer que não é mais? Então tem um problema aí de incompatibilidade. O regime de concessão é um regime que dá muito poder para o setor privado, inclusive ele foi combatido por todos os países que se tornaram maiores exploradores de petróleo, né, para assumir o seu controle sobre as suas reservas. Isso no Brasil foi uma discussão que voltou a partir de 2006, quando se descobrem as jazidas do pré-sal. O Brasil passa a ser um grande produtor, um grande detentor de reserva de petróleo. Vai se tentar consertar o modelo da Lei 9478 pela Lei 12.351 de 2010, chamado regime da partilha, em que ele, pelo menos em termos constitucionais, a propriedade do óleo continua com a União, né? Então ele não viola a Constituição como viola a Lei 9478, mas vai criar aí uma série de problemas, né, que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas só para dar alguns deles, né? Um dos problemas da Lei 12.351 é que a partir da promulgação dela, você tem um modelo dual de exploração de petróleo e gás natural no Brasil, com áreas com regime de partilha e áreas com regime de concessão, o que gera uma série de conflitos jurídicos sobre regime de contratação, sobre forma de atuação da Petrobras nesses campos. Tem uma série de conflitos que acabam surgindo, porque justamente você tem uma sobreposição, muitas vezes, de regimes jurídicos, nesse conflito entre a exploração de um modelo em relação a outro. Qual que seria a melhor alternativa? Seria a unificação do modelo de exploração, né? E o melhor regime, o mais adequado ao texto constitucional, seria o regime de prestação de serviços. Então, também um regime internacionalmente utilizado, em que toda a propriedade e o controle do processo permanecem com a União.
Mas não bastou só isso. A partir de 2016, os governos Temer e o atual vão implantar uma política de desnacionalização extremamente rápida, né, e agressiva, que começou com a mudança no regime de partilha, que foi a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, que é a Lei 13.365 de 2016. Por que isso é importante? Porque o modelo de partilha, a operadora única é quem controla o processo. É quem controla o ritmo, quem controla a tecnologia, quem controla os impactos ambientais da exploração de petróleo. Quando a Petrobras, ao perder essa função de operadora única, na verdade, ela perdeu o controle sobre a exploração de petróleo no Brasil. É isso que aconteceu na prática. Ela pode ser ou não, a depender em tese do seu interesse, entre aspas, né? Ou seja, da gestão que estiver dirigindo a empresa no momento. Então, a Petrobras perde o controle sobre o processo, perde o controle da tecnologia, perde o controle do ritmo de exploração, não consegue fiscalizar se a exploração está sendo toda declarada ou não para o pagamento de royalties, participação especial, enfim, toda a tributação que envolve o setor, enfim. Há um descontrole sobre o setor. Não só isso, os ativos da empresa vêm sendo vendidos sem licitação, violando de novo a lei de desestatização, a lei 9491, e a própria lei das estatais, que é a lei 13.303 de 2016, né, que exigem concorrência pública para passagem de bens públicos, enfim, de empresas, de setores controlados pelo Estado para o setor privado. E a própria lei, como eu disse, proíbe a privatização do setor de petróleo. Ela vem sendo ignorada solenemente desde então. A Petrobras, isso é importante, ela não precisa vender ativos. A desculpa para a venda de ativos é o endividamento, sempre a desculpa da dívida pública, né, o endividamento da empresa, quando na verdade ela não tem que vender ativo para reduzir seu endividamento, pelo contrário. Na medida em que ela vende ativos, ela reduz a sua capacidade de pagamento de dívida no médio prazo e desestrutura a sua cadeia produtiva, em prejuízo da geração futura de caixa, né, assumindo inclusive riscos desnecessários. O atual plano de negócio da empresa tem viés de curtíssimo prazo, ignora que a Petrobras é uma empresa integrada de energia, que deveria usar a verticalização em cadeia para equilibrar suas receitas, né? Então, quando tem alguma sobrevalorização no setor de refino, você compensa com a exploração, você compensa com a distribuição e assim por diante, vai compensando o preço com as atividades integradas da empresa para poder oferecer os preços mais acessíveis possível, o que é violado com a atual política que eles chamam, né, de paridade, de preço de paridade de importação, que é simples vinculação do preço à cotação internacional, né? O que restringe, obviamente, o nosso crescimento, tornando energias, combustíveis muito mais caros do que deveriam ser. Outro setor que também foi desmontado é o setor elétrico, que era gerido em boa parte pela Eletrobras, né? A lei de privatização da Eletrobras foi aprovada no ano passado, né? A lei 14.182 de 2021, e é uma proposta que é absolutamente incompatível com o modelo da Constituição, porque energia elétrica é um serviço público universal pela Constituição de 88. O texto constitucional exige uma maior geração de energia elétrica com menos custos para a sociedade, observados a sustentabilidade, princípio da modicidade tarifária e o menor impacto socioambiental. A ideia, como serviço público essencial, que tenha a população tenha o maior acesso possível à energia elétrica para poder garantir melhores condições de vida, né? A ideia de universalização do serviço, que vai na contramão, né, da política de desmonte, inclusive a lei da Eletrobras acaba com uma série de
vantagens tarifárias das usinas já amortizadas, enfim, e a sua consequência vai ser, já é, aliás, né, o aumento de preços nas tarifas elétricas e a ideia de que energia é uma mercadoria e não um serviço público que deve ser universal, né? Todo esse processo, né, que a gente vem passando nos últimos anos, tem gerado uma série de consequências, que é o crescimento econômico reduzido, é o aumento do desemprego, é a piora das condições de vida, enfim, todo esse processo que a gente tem visto nos últimos 6, 7 anos, né, desde 2016, pelo menos, 2015, na verdade, até hoje. Então, estamos há 7 anos nesse processo aí de desestruturação. Como é que se poderia reagir a isso? E aí vem a questão do debate sobre nacionalização. Né? Fundamento da nacionalização, ou estatização, restatização, tem o nome que quiserem, é a própria soberania. A nacionalização é um ato por meio do qual o Estado exprime a sua soberania. A principal justificativa é a questão da soberania econômica. Se entende o Estado como o principal instrumento para superar os obstáculos econômicos e sociais, para promover os direitos dos cidadãos, e a nacionalização é uma expressão disso, uma expressão da soberania econômica, é uma expressão do direito de autodeterminação econômica do Estado, né, cujo fundamento último, né, jurídico, é a ideia da própria soberania, ou seja, o poder estatal de criar o ordenamento jurídico sobre o seu território. No fundo, a gente está falando do quê? Da liberdade de cada Estado soberano organizar o seu próprio sistema econômico e social. Né? A nacionalização consiste, portanto, na transferência para a coletividade, na pessoa do Estado, de bens e atividades que passam a ser utilizados no interesse coletivo. Né? Essa é uma série de atos jurídicos, na verdade, que a gente nem sempre percebe. Né? Uma série de atos jurídicos que vão da transferência de propriedade à organização do setor nacionalizado, a coordenação desse setor, o planejamento desse setor. Né? No fundo, a nacionalização diz respeito a categorias de propriedade ou de atividades que, pela sua natureza ou sua importância, não devem ser objeto de apropriação privada, mas sim do Estado. E isso é importante para a gente tirar alguns mitos que giram em torno do tema da nacionalização. Em primeiro lugar, a ideia da imanência dos direitos de propriedade. A propriedade ela é funcional, ela não é um direito natural. Ela é garantida pelo ordenamento, ela tem uma função, ela tem até para alguma coisa, ela é destinada a alguma coisa. Né? A sua configuração é fruto de arranjos históricos específicos. Quando se destitui a propriedade privada em favor da propriedade estatal, não se faz nada estranho ao direito. Isso acontece em qualquer lugar, em todos os tempos. Não tem nada de absurdo ou de estranho ou de exótico. Isso faz sentido tanto em relação à propriedade, por exemplo, da terra, quando se desapropria um terreno, sobre uma fazenda, quanto a de bens imóveis, quanto a de qualquer direito que eventualmente seja denominado de propriedade. O poder de desapropriar faz parte da própria natureza soberana do Estado. O Estado garante a propriedade, o Estado também tem o poder de tirar a propriedade. Tem o poder de garantir e de desapropriar. Obviamente, dentro da legalidade, dentro das normas vigentes, né, nas democracias. Estamos falando, obviamente, de Estado de Direito e democracia. Né?
E ainda um outro detalhe em relação à nacionalização, né? Que nem sempre as pessoas se dão conta. O tamanho é forte o discurso privatista. Boa parte dos recursos naturais, como no caso do Brasil, né, já estão sob domínio estatal formal. São bens estatais pela Constituição, pelas leis. Ou seja, o Estado não precisa desapropriar o petróleo, não precisa desapropriar o minério, não precisa desapropriar as águas, não precisa desapropriar as florestas. Eles já são bens estatais, já são bens públicos, por determinação constitucional, né? O que se transfere, na realidade, não é o domínio sobre esses bens, mas sim o domínio da sua produção. Ou seja, quem controla a sua produção, extração, beneficiamento. Ou seja, a nacionalização aí não é sobre a propriedade, mas sim sobre autorizações, permissões, concessões públicas. A atribuição ao Estado da titularidade dos recursos naturais não pode ser contestada no ordenamento jurídico nacional. A Constituição determina assim. Né? E não só no Brasil, na imensa maior parte dos países, né? Na Europa, na América Latina, enfim. Então, tem que também ficar claro isso. Quando você nacionaliza o setor de petróleo, você está fazendo o petróleo já é do Estado. O que você está fazendo é retomando a concessão, retomando o controle sobre a produção, extração, beneficiamento, enfim, do setor, para dar um exemplo. Né? Mas o bem em si já é público. É constitucionalmente definido assim. A nacionalização é uma parte normal do funcionamento do direito e da soberania estatal. Né? A construção, essa construção normativa vai depender da extensão que se queira dar aos direitos dos sujeitos não estatais na Constituição. A Constituição vai determinar quais são os limites, quais são as possibilidades, né, dessa tomada de bens por parte do Estado. Conforme se pretende dar mais garantias aos sujeitos privados, você introduz requisitos, tanto nas hipóteses quanto nas possibilidades das circunstâncias fáticas que autorizam uma nacionalização lícita. Você vai criar os requisitos, vai criar as condições, por meio da lei ou da Constituição ou da lei. Então, vai exigir que tenha interesse público, vai exigir, por exemplo, que não possa haver discriminação, né, na nacionalidade. Você está perseguindo alguém ou com isso vai também definir qual que é o regime para o titular, né, do direito extinto ou transferido. Por exemplo, qual vai ser o tipo de compensação? Vai ser em dinheiro, vai ser em títulos, como ela vai ser feita. Então, tudo isso é definido no próprio ordenamento jurídico. Né? Isso já é pré-definido. Ninguém faz nacionalização da própria cabeça, simplesmente baixa um decreto e resolve. Né? Então, essas questões já estão definidas previamente. Obviamente, nem todo texto constitucional prevê expressamente a possibilidade de nacionalizar um determinado setor ou atividade econômica, mas vai depender de cada Constituição. Geralmente, as Constituições prevêem a propriedade limitada ou funcionalizada, foi a ideia de função social da propriedade, e as possibilidades do Estado exercer atividades econômicas. Não necessariamente vai estar escrito, tem um artigo, é permitido nacionalizar um setor. Algumas vão falar, outras não. Outras vão falar, o Estado pode atuar na esfera econômica, em tais e tais condições. Outras vão dizer, a propriedade vai ser garantida em tais e tais condições, tem que cumprir determinadas funções, determinadas tarefas. Né? Como, da mesma maneira, as constituições podem indicar expressamente bens e atividades que pertencem já previamente ao Estado ou à coletividade, portanto, não são objeto de propriedade privada. Ou seja, a própria Constituição pode ser um ato de nacionalização. Quando ela diz que, por exemplo, o subsolo é da nação, é da União, que as águas pertencem ao Estado, que a energia
pertence ao Estado. Ela mesma pode ser um ato de nacionalização. No caso do Brasil, a Constituição de 88 prevê os bens da União no artigo 20, quais são, né? Como define diversas atividades no próprio texto constitucional como serviços públicos, como, por exemplo, telecomunicações, serviço postal, energia elétrica, transporte, saneamento, radiodifusão, entre vários outros. Serviço público, a titularidade dele é do Estado. Ou seja, o Estado tem que garantir, em última análise, a sua prestação. Ele pode prestar diretamente, pode prestar indiretamente. Pode ser o Estado, ele próprio prestando, ele pode ser por meio de concessão, permissão, autorização, que seja. Mas a responsabilidade última, a titularidade, a competência e a responsabilidade última do serviço, da prestação de serviço, é do Estado. Então, considerados serviços essenciais, né? A própria atuação dos particulares, se vocês sabem, como concessionários ou permissionários de serviço público, significa que atuam como se fossem o próprio poder concedente. Eles acabam recebendo prerrogativas do próprio Estado, ao mesmo tempo que são controlados por ele na prestação desses serviços públicos, né? Então, os serviços públicos são um exemplo também de setor controlado pelo poder público, né? A Constituição pode também encarregar o legislador ordinário de definir bens e atividades que devem ser nacionalizados, ou transferir ao legislador a decisão de efetuar ou não alguma nacionalização. O texto constitucional não necessariamente precisa de uma disposição geral, né? Por exemplo, a Constituição de 88, o artigo 173, né? 173 caput, que diz o seguinte: ressalvados os casos previstos dessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. O que significa isso? O Estado pode atuar diretamente na economia? Pode. Em que situação? Em duas situações: relevante interesse coletivo ou segurança nacional. E quem diz isso? Quem diz quando é relevante interesse coletivo ou quando é segurança nacional? A lei. A lei vai dizer: o Estado deve atuar em tal ou qual setor, de tal ou qual forma. Seja atuando como mais um agente econômico, seja monopolizando, assumindo controle integral do setor. Há algum setor da economia que está proibida a atuação estatal? Não. Pode ser em qualquer setor. Quem que vai definir qual vai ser o setor? A lei. Ou seja, um debate político, de decisão política, né, sobre o quanto o Estado vai poder atuar ou não no na esfera econômica. É diferente do serviço público. O serviço público, a responsabilidade titular é do Estado, prévia, já são definidos pela própria Constituição ou pela lei. No caso da atividade econômica, a lei vai dizer: o Estado vai ter que atuar naquele setor porque é relevante interesse coletivo, por causa disso, disso, daquilo. Enfim, vai atuar em concorrência com o setor privado ou não, vai atuar de maneira exclusiva. A lei vai fazer isso, vai determinar como que o Estado atua. O Estado está legitimado pela Constituição a atuar na esfera econômica, né? Ele que condiciona, ele que organiza o processo de reprodução do capital. É o Estado que decide no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro é assim, qual é a quantidade de recursos destinada para a reprodução do capital e qual é a quantidade que deve atender aos objetivos sociais também previstos na Constituição, né? Isso aí é algo que ocorre em praticamente todos os lugares do mundo. E, para encerrar, um dado interessante:
Política de nacionalização, no Brasil, não é nenhuma novidade. Há vários momentos que se realizaram nacionalizações com maior ou menor sucesso. A nacionalização de maior impacto na história brasileira aconteceu no início da década de 1930, no governo provisório de Getúlio Vargas, foi a nacionalização do subsolo e das águas. Como é que era o regime do subsolo e das águas? Da colonização portuguesa até 1889, o subsolo e as águas eram primeiro da coroa portuguesa, depois do Estado Imperial brasileiro, que sucedeu a coroa brasileira. Isso, a coroa portuguesa. Isso era exclusividade do Brasil? Não. No mundo inteiro, na Europa inteira, na América Latina inteira, a propriedade do subsolo e das águas é do Estado ou da coroa, enfim, do nome que se queira dar. Menos em um lugar. Nos Estados Unidos. Na Inglaterra é da coroa, mas nos Estados Unidos não. Os Estados Unidos aprovaram uma lei, em 1842, chamada Mining Law, que instituiu o chamado regime de acessão. O que é o regime de acessão? Se separa a propriedade do solo da propriedade do subsolo. Aliás, se vincula a propriedade do solo, desculpa, a propriedade do solo e a propriedade do subsolo. Então, quem é dono do solo também é dono do subsolo. Vocês todos já viram isso nos desenhos animados. Né? Tem o desenho do Pernalonga, ele está no deserto, com a varinha procurando água, aí a varinha treme, ele cava, aí começa a sair água, depois sai petróleo, ele fala, estou rico. Então, não é verdade também nos Estados Unidos, mas em tese seria isso. Se ele fosse proprietário do solo, ele seria proprietário do subsolo, portanto, daquele petróleo. O que não é verdade nos Estados Unidos, porque mesmo com a Mining Law, que existe até hoje, que está em vigor até hoje, os americanos vão criar, no decorrer do tempo, uma série de leis que restringem essa propriedade do proprietário do solo sobre os minerais, especialmente os estratégicos, os recursos estratégicos como petróleo, minerais nucleares e assim por diante. Né? Então, na verdade, a União controla, a União Americana que controla. Se Pernalonga descobrisse petróleo, ele seria proprietário em tese, mas, na verdade, veriam fazer parte das reservas da Marinha dos Estados Unidos, são as reservas estratégicas do governo americano. Isso desde o século XX é assim. Mas o que aconteceu? No Brasil, quando se proclama a República, se faz a Constituição de 1691, ela copia o modelo americano. E institui no Brasil o regime de acessão, juntando a propriedade do solo à propriedade do subsolo. O que foi um problema na Primeira República, porque gerava uma série de complicações para a exploração mineral, enfim. Uma série de questões que agora não vem ao caso. A questão que interessa é a seguinte: esse modelo vai cair em 1930, com a Revolução de 30. O governo provisório de Getúlio vai primeiro parar todas as concessões, vai proibir tudo, e vai elaborar o Código de Minas e o Código de Águas, que são de 1934, que vão nacionalizar o subsolo e as águas, e depois isso vai ser constitucionalizado pela Constituição de 34, e desde então está em todas as constituições brasileiras, até a atual, de que o subsolo e as águas pertencem à União. Foi a maior nacionalização da história do Brasil, talvez a mais importante. Né? E permanece até hoje. É a base do regime jurídico da exploração mineral, exploração das águas, da energia, assim por diante. Outro caso de grande repercussão na história do Brasil foi o das encampações das subsidiárias de duas empresas americanas, a American and Foreign Power Company, a ANFORP, de eletricidade, e da International Telephone and Telegraph, a ITT, de telefonia, no Rio Grande do Sul, promovidas nos anos 60, pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. A prestação de serviço dessas concessionárias era péssima, elas não atendiam às demandas da população. Foi feita uma série de estudos, teve até uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que determinou
a encampação dessas subsidiárias pelo governo do Estado, inclusive com pagamento de um preço simbólico de um cruzeiro, porque já estavam tudo amortizados, ou seja, estava tudo pago. Eles só estavam lucrando em cima do que já tinham recuperado totalmente o investimento várias vezes. E o Brizola fez isso, gerou, obviamente, uma confusão com o governo dos Estados Unidos, que depois, obviamente, reclamou, mas teve que aceitar, né? Foi paga lá uma indenização e foi nacionalizada a energia e a telefonia, né? Naquela época a telefonia era estadual, não era federal, né? No Rio Grande do Sul, no início dos anos 60. Tem outro caso que é mais complicado, que é o da Light. A Light é a concessionária de energia em São Paulo, também foi no Rio, né? E a concessão da Light terminaria no final de 1978, ou início de 79. O governo militar resolveu fazer uma bondade com a Light. Né? Ao invés de esperar a concessão expirar e não renovar, né? O que o governo militar vai fazer? Vai encampar a Light no final de 1978. E aí vai premiar os nossos amigos canadenses com uma bela indenização, né, para eles poderem sair felizes e contentes do Brasil, e vai no seu lugar colocar como responsável pela concessão aqui em São Paulo era a Eletropaulo. No Rio de Janeiro eu não sei qual foi a empresa que ficou no lugar da Light, qual é o nome da estatal de energia, foi no lugar da Light. Em São Paulo foi a Eletropaulo, né, foi a concessionária criada, a empresa de energia criada para a concessão da Light, né, que era basicamente na região metropolitana de São Paulo. O que para encerrar tudo isso aí, no Brasil já teve, então, vários casos nos mais variados regimes políticos. Então, teve no governo provisório de Getúlio, na democracia da Constituição de 46, no regime militar, nos mais variados regimes políticos, né, ou casos de nacionalização. Não há, isso tem que ficar claro para vocês, e aí eu vou encerrar, não há nenhum empecilho jurídico, seja no direito internacional, seja no ordenamento constitucional brasileiro, a realização de nacionalizações ou restatizações no Brasil. Pelo contrário, o regime constitucional de 88 exige a atuação do Estado em vários setores e o Estado pode atuar de forma exclusiva ou não, a depender de exigências constitucionais ou de decisões legislativas. É a legislação, a Constituição que vai decidir. E tem um exemplo de um vizinho nosso. Se a Argentina, tá, que tem uma Constituição do século XIX, a Constituição argentina é de 1853, é uma Constituição liberal, não fala praticamente nada de atuação do Estado no domínio econômico. Se a Argentina, com uma Constituição de 1853, pôde, em 2012, realizar a restatização da YPF, que é a empresa petrolífera argentina, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a YPF foi a primeira estatal de petróleo do mundo. Ela foi criada em 1922 e privatizada pelo Menem em 1999. Quem comprou foi uma empresa espanhola, Repsol. E a Cristina Kirchner, em 2012, a restatizou. Né? Se a Argentina, com uma Constituição liberal, pode restatizar, com muito mais fundamento constitucional, pode o Estado brasileiro promover, se julgar necessário, alguma nacionalização. Isso vai depender de um projeto nacional. O projeto nacional soberano implica na concepção de um conjunto de políticas econômicas coerentes, capazes de construir um sistema produtivo industrial integrado, relativamente autônomo, de estruturar uma agricultura forte, fundada no acesso à terra, voltada para o atendimento das necessidades da sociedade nacional. Né? Portanto, a restatização ou nacionalização ela é a afirmação da soberania
econômica, que em uma democracia também é sinônimo de soberania popular. Soberania econômica e soberania popular não significam apenas que o poder emana do povo, mas significam também que esse povo tem direito à terra, tem direito aos frutos do seu trabalho, tem direito ao excedente produzido pela exploração dos recursos naturais que são públicos, portanto, da sua titularidade, portanto, tem direito a decidir por si mesmo sobre o que vai ser público, o que não vai continuar público, o que vai ser privado, o que não vai continuar privado, em suma, tem o direito de decidir por si mesmo sobre como quer se organizar econômica e socialmente, pensando no seu presente e no seu futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela exposição. Agradecendo a sua presença aqui mais uma vez, a presença do professor Benedito, da professora Esna, do professor Matieto. E agora a gente pode abrir para dúvida? Tem lá no chat, a Priscila tem uma dúvida. E, Priscila, você gostaria que eu lesse a sua dúvida ou que você falasse, abrisse o microfone para falar com a gente? E não esquecendo também, o Fábio está mandando aqui a lista de presença, tá? Para a gente poder emitir os certificados das horas complementares. Por favor, não esqueçam de preencher. E então, Priscila, você pode responder no chat se você prefere falar, ler. Não, eu vou falando, vocês me falam, eu... Onde que estão as questões aqui? Aqui, professor, como justificar a nacionalização pela soberania econômica se a gestão pública tende à ineficiência e ao déficit, não só no Brasil? Haja vista o Public Joyce, Escola da Virgínia, o professor Giulio Napolitano, da Universidade de Roma, etc. Como dirimir tais fatos? Como responsabilizar o Estado quando o serviço público não é prestado ou mal prestado? Essa é a dúvida da Priscila. Tá. A escola da Public Choice é uma escola de pensamento econômico que é, na verdade, uma replicação da escola neoclássica. Qual que é a ideia da economia neoclássica? A economia é a ciência que estuda o uso dos bens escassos suscetíveis de usos alternativos. A ideia qual é? Existe o agente econômico individual, racional, maximizador, que sempre vai gastar o mínimo possível para obter o máximo de resultado, máximo resultado necessário, e que vai sempre então optar qual o melhor uso mais racional e eficiente dos vários bens, enfim, dos bens, serviços, enfim, e que ao final do dia, né, tudo isso se equilibra, tudo é equilibrado, afinal de contas, tudo é zero. É um modelo estático, vamos dizer assim, nesse sentido. É um modelo que pode funcionar na teoria muito bem, né, mas que na prática ele não existe em lugar nenhum do mundo. Né? O que existe você tem o sistema econômico, ele é, na verdade, desequilibrado, tem uma série de condicionantes, variáveis históricas, sociais, de formação das várias economias, culturais, enfim, vai ter cada sistema econômico, cada país, cada sociedade vai se organizar da maneira que achar melhor, da maneira que achar mais adequada, e isso vai refletir a sua história, a sua cultura, enfim, a sua sociedade. Os bens públicos, os serviços públicos são mal prestados, nosso Estado são mal prestados ou não, porque é o seguinte, são serviços que não podem ser mercantilizados. Essa é a ideia. Por que é serviço público? Ele não está no mercado. Por quê? Porque ao estar no mercado, ele tende, se ele estivesse no mercado, ele na verdade prejudicaria mais do que beneficiaria a sociedade, seja porque são setores que são monopólios naturais, por exemplo, energia, saneamento, transporte, são todos monopólios naturais, não tem concorrência no setor de energia. Você não aperta o interruptor A, o interruptor B. Eu quero energia A ou energia B. A energia mais barata é A, eu vou comprar do fornecedor A. A energia mais barata é B, eu vou comprar do fornecedor B. Não. Você só tem aquele fornecedor. Ele é monopolista territorialmente falando ou regionalmente falando. A mesma questão vale para a água, a mesma questão vale para os transportes. O único setor que conseguiu escapar disso pelo avanço tecnológico foram as telecomunicações e, parcialmente,
pela revolução digital, né? Foi uma revolução tecnológica que permitiu você ter as bandas, né? Então aí você consegue trocar do fornecimento da onda, né? Da telefonia. Mas de resto você não consegue, as outras você não consegue. A linha férrea é aquela, não tem outra. Você não vai fazer uma do lado. Né? A estrada é aquela, você não vai fazer uma do lado. O aeroporto é aquele, você não vai fazer um do lado. Né? O porto é aquele, você não vai fazer outro. Né? Então são estruturas que dificilmente entram no regime de competição. E mais do que isso, são, de novo, serviços essenciais. As pessoas não vivem sem energia elétrica. Se você mercantiliza a energia elétrica, como querem fazer no Brasil, o que acontece? Se as pessoas não pagam, né, ela não tem o serviço. Tá com serviços essenciais. E não estou dizendo que todo mundo tem que dar calote, mas assim, a questão é que você tem que ampliar o acesso, tem que facilitar o acesso. Mas tem tarifas mais baratas, você tem formas de garantir esse acesso a esses serviços essenciais. Né? A questão do serviço ser mal prestado não quer dizer que é público que ele é mal prestado. Aliás, é engraçado, porque o que está acontecendo no mundo é justamente a reestatização dos serviços. Na Europa, saneamento, energia, o gás está sendo tudo sendo reestatizado. Em alguns lados é municipalizado, né, porque são serviços locais, muitas vezes, no caso europeu, né, mas estão sendo todos reestatizados. Na França, na Inglaterra. A França estatizou agora a companhia de energia. Nos Estados Unidos, a energia elétrica nunca foi privada. Não a geração. As usinas hidrelétricas são da União, aliás, são do Exército, são geridas pelo Exército. Pergunta se nos Estados Unidos vão privatizar alguma hidrelétrica. Né? Quem falar isso, bobeia, é condenado por traição e vai passar a vida em Guantánamo. Né? A distribuição foi privatizada em alguns lugares, no caso do Texas e da Califórnia, e gerou um desastre. Com aqueles apagões lá da Califórnia e do Texas. Né? Enfim, é o problema de serviço. São serviços que, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Depende de cada um acha, né? O setor privado não é o mais adequado na sua prestação, na sua geração. Óbvio, pode ser prestado mal? Pode, pelo poder público pode. Só que é muito mais fácil e mais eficiente, né, que eu gosto de falar de eficiência, a pressão social, política, popular em cima do poder público do que em cima da concessionária privada. Quem vocês acham que vai melhorar o serviço? Uma concessionária privada, ou geralmente multinacional, ou uma empresa estatal cujo governo depende de voto para continuar no cargo? Né? Enfim, a própria situação faz com que as pressões sejam mais facilitadas nesse sentido e possa haver melhoria efetiva dos serviços. A própria questão das obrigações. Né? Você cobrar as obrigações de universalização, de modicidade tarifária, de prestação adequada do serviço, é muito mais fácil em relação ao poder público do que em relação a uma empresa privada. Tanto que o privado é ruim. Coisa que tem setores em que o privado não é o mais adequado. Esse é o ponto. A gente não tem que ter ideologia nesse sentido, porque o pessoal fala que só é ideológico quem defende o Estado. Não, quem defende o mercado também é ideológico. Muitas vezes mais. Né? Também é ideológico. Né? Aí você dá alguém aqui, agora tem outra pergunta aqui, da Stephanie, que está dizendo sobre. Professor, antes tem a pergunta da professora Edna. Ah, tá. CPJ. Professora, a senhora gostaria de perguntar? Não, pode fazer leitura, Vanessa, tá? Eu só quero agradecer em nome do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas a presença do professor Gilberto entre nós e dizer que estamos todos encantados com a qualidade de sua palestra, professor. Que prazer em tê-lo conosco. E aí, por favor, Vanessa, faça a leitura de minha pergunta, por favor. Pronto. Inicialmente, parabéns pela palestra excelente. Gostaria que falasse um pouco sobre as perspectivas que se colocam no atual cenário nacional, em razão das possíveis escolhas no dia 30, no que diz respeito à tutela dos nossos bens públicos. Inclusive, eu queria deixar aqui ressalvado uma coisa antes do professor falar, que eu já estava pensando na construção de um evento pós-eleições sobre os desafios da política econômica que o governo que
for eleito, terá que enfrentar para ter o crescimento econômico no país. Então, talvez, professor, o senhor receba um outro e-mail meu. Bom, professora Edna, muito obrigado pela sua presença, é uma honra poder estar aqui, eu que agradeço o convite. E, assim, as escolhas do dia 30, assim, em relação a esse tema, são complicadas, porque, bom, a gente tem, de um lado, um candidato que já disse que vai privatizar tudo, enfim, que vai terminar de desmontar, já desmontou o setor elétrico, quer diz que vai vender a Petrobras, porque já não aguenta mais a Petrobras, que ele não manda na Petrobras, embora ele mande na Petrobras, que vai privatizar o porto, vai privatizar o aeroporto, vai privatizar tudo, enfim. Já tentaram privatizar até o Palácio Capanema aí, né? Tentaram vender. Né? Acho que é aquela coisa assim, não vai sobrar nada, vai terminar de desmontar. E do outro lado, um candidato que, embora diga que não vá privatizar a Petrobras, também não diz que vai retomar. Pelo contrário, fica quieto, finge que não escuta esse assunto. E finge que não escuta porque montou uma coalizão tão ampla, que se ele falar A, metade cai fora. Se ele falar B, a outra metade cai fora. Então ele fica se equilibrando ali na corda bamba para tentar não cair. Né? Para tentar manter os apoios todos de A a Z que manteve. Né? Agora a questão é a seguinte: tem um detalhe, professor, e acho que as pessoas têm que ter noção um pouco. Então, mais importante do que um quer fazer, o outro não diz o que vai fazer, é que há uma diferença entre o desmonte promovido na época do Fernando Henrique e o desmonte promovido a partir do Temer e agora do Bolsonaro. Na época do Fernando Henrique, aliás, eu brinco até que tem uma diferença entre o Fernando Henrique e o neoliberalismo do Fernando Henrique e o neoliberalismo do Temer e Bolsonaro. O neoliberalismo do Fernando Henrique, para a gente usar uma metáfora, era a Companhia das Índias. Então a Companhia das Índias embarca aqui, vai colonizar e impor um modelo de mercado para que privilegie a Companhia das Índias, mas tem regra. Né? Quer botar regra. O modelo atual, a partir de 2016, não tem Companhia das Índias, é um modelo de pirata. Eles estão chegando, desembarcando e saqueando, e tanto faz. Não interessa a lei, não quer fazer, de qualquer jeito vamos pegar o butim o mais rápido que puder, do jeito que puder, do jeito que der. Parece que não tem amanhã, é o dia que não tem depois de amanhã. Então tem essa diferença, não tem regra. Tanto que eles violam a regra. Eles descumprem a lei de privatização, eles não fazem licitação, eles descumpriram a própria decisão do Supremo, que permitiu lá, de uma maneira absurda, a venda de subsidiária sem autorização legislativa, que é contrária à Constituição, né? Mesmo nessa decisão esdrúxula, ela diz o seguinte: que tem que ter procedimento de licitação na venda da holding, né, da empresa mãe. Eles venderam a Eletrobras sem licitação, por um mecanismo de mercado de ampliação de capital, né, um mecanismo de bolsa, que não é procedimento licitatório, e que não teve chamada pública, não teve concorrência pública. Aliás, teve preferência de quem já era acionista da empresa. Né? Então, quer dizer, eles violam a própria legislação deles. Isso que é engraçado. Eles fazem ali e eles mesmos violando, que não tem regra. Né? Mas tem uma questão que tem uma outra diferença. A privatização da Vale do Rio Doce tem uma série de consequências para a organização da exploração mineral no Brasil. Mas ela não é uma atividade que atinge o dia a dia do brasileiro. Então, a Vale do Rio Doce explorar ferro, explorar ouro, é importante, lógico que é importante. Mas as pessoas não percebem no seu dia a dia. Se ela parar de explorar Carajás, ninguém vai perceber. Pelo menos não de imediato. Né? Não vai atingir o dia a dia de imediato. Agora, a privatização da Eletrobras e a planejada privatização da Petrobras, elas atingem o dia a dia das pessoas. São serviços essenciais, são preços essenciais do mercado, da vida econômica. Atinge a conta de luz, obviamente, atinge o combustível, mas atinge a comida, o preço da comida, é o preço do transporte público, é o preço de tudo, são os preços gerais da economia. Isso vai ter consequência. Por quê? Porque as pessoas estão numa situação econômica em que, por mais que elas possam se orgulhar de serem empreendedores ou serem patrões de si mesmas e não sei o quê, mas elas não estão conseguindo mais pagar as contas. E não são só os pobres. A classe média está nessa fase.
Não consegue pagar plano de saúde, não paga condomínio, não paga imposto, não consegue pagar a conta de luz, não consegue pagar o cartão de crédito, assim por diante. Você está tendo a inadimplência na sociedade, já atinge mais de 60% da sociedade, das pessoas. O número foi 64%, acho, das famílias estão inadimplentes. Estão com o nome sujo. Parece que não estão ainda, então já estão começando a dever. A gente está chegando numa situação em que a força das circunstâncias vai acabar obrigando uma tomada de posição do governo, seja ele quem for. Mesmo seja o que queira destruir tudo, mesmo que seja, não vou destruir, mas não vou rever nada, vai ser obrigado a rever ou refazer ou reorganizar alguma coisa, sob pena de não conseguir governar. Da manha vai ser os problemas que está gerando no processo econômico. E não só nas pessoas, como na qualidade de vida das pessoas. A própria atividade econômica. O Brasil se industrializou porque tinha abundância de energia. A energia hoje no Brasil é das mais caras do mundo. O processo industrial no Brasil está quase inviável. Como é que você vai manter um parque industrial com energia com preço descontrolado? Com combustível com preço descontrolado? Petróleo, aliás, não é só combustível. Petróleo não é só gasolina, não é só óleo diesel. Petróleo é um insumo básico da indústria. Se você não tem controle dos preços, como é que você consegue manter uma indústria? Enfim, são vários problemas que estão surgindo aí, né? Fora a questão da água, que é outra questão que está cada vez mais presente, né? A questão do saneamento, não só em relação ao saneamento, mas o uso da água. Por exemplo, a questão da Eletrobras. Quem comprou a Eletrobras controla as bacias hidrográficas do Brasil. E aí, qual vai ser o uso da água? Vai ser para gerar energia ou vai ser para abastecimento? Vai ser para irrigação ou para o consumo? Porque o que a Eletrobras fazia era equilibrar esses interesses. Então tinha um momento que tinha que ser mais para energia, tinha que ser mais para o consumo, mais para o abastecimento, enfim. E agora? Agora você só vai querer para energia, que é do que ele vive, do que ele ganha, é o que ele quer ganhar lucro, ele quer ter dividendo para os acionistas. Como é que fica o abastecimento de água com isso? Quem controla as represas controla o sistema hidrográfico do país. Que ele é interligado, inclusive. O que, em termos de engenharia, foi um dos maiores fenômenos, um dos maiores feitos da engenharia do século XX, é o sistema elétrico brasileiro. Que é totalmente interligado. A China não tem isso, os Estados Unidos não tem, ninguém tem isso. Você compensa uma região com a outra. Faltou chuva numa, você compensa com a outra. Você consegue equilibrar o abastecimento de energia no país inteiro. Agora tem a Stephanie, né? Que é a questão. Depois o Hamilton quer fazer suas Hamilton levantou a mão. considerações. Que a nacionalização não geraria um problema político internacional, como aconteceu no Sul, nos anos 60, com os Estados Unidos. Amenizar esse conflito seria financeiramente viável para o Brasil, agravando dívida pública? Existem estudos de viabilidade, ganho? Olha, gerou um conflito, mas foi um conflito também porque que se resolveu, como aliás todos esses conflitos. Tem gente que faz terrorismo, né? Eu já vi isso, inclusive de gente que foi presidente da Petrobras falando que não pode ser retomado o que foi privatizado, porque senão vai gerar um conflito com os Estados Unidos ou com a Noruega, enfim. Em primeiro lugar, os Estados Unidos não vão desembarcar aqui. Não vai vir um porta-aviões com os Marines e desembarcar no Porto do Rio de Janeiro, ou no Nordeste, ou em Santos. E a Noruega também não vai mandar um Drakkar cheio de viking aqui para invadir o Brasil e compensar se eventualmente a Equinor, né, que era a estatal, for perder os campos de petróleo que ela comprou abaixo do preço. Né? E tem alguns problemas de legalidade. Aí não só violaram a lei na questão da privatização do setor de petróleo, com muitas dessas alienações foram feitas abaixo do preço de mercado. É uma espécie de receptação. Você vende o que não pode, o que não é seu, que não podia vender, e quem compra está comprando com preço abaixo do mercado e sabe que está comprando abaixo do mercado. Não tem nenhum inocente nessa história. Né? Então, o que tem que fazer? Qual a relação da Argentina com a IPF? Diz que a Argentina tem um problema que nós não temos ainda. O atual governo não conseguiu não nos dar esse problema ainda. Vai conseguir com essa história da CDE. Ou o acordo da União Europeia.
Se aprovar o acordo da União Europeia ou o Brasil entrar na OCDE, aí a coisa vai mudar. Mas enquanto isso não acontece, o qual é? Não existe, o Brasil não tem acordo de garantia de investimento estrangeiro. O Brasil nunca assinou isso. A Argentina assinou. Então a Argentina tem restrições maiores em relação ao capital estrangeiro do que o Brasil. Então, mesmo assim, a Argentina, no caso da IPF, o que aconteceu? A Cristina Kirchner decretou a estatização da IPF. Os espanhóis gostaram? Óbvio que não gostaram. Fizeram o maior escândalo. Xingaram, falaram lá que a Argentina era um país pirata, que roubava a propriedade dos outros, que ia ter sanções, fizeram o maior terrorismo. A União Europeia iria punir. Aconteceu alguma coisa? Não, o que aconteceu? A Cristina Kirchner falou, é tanto. Não, eu vou pagar a indenização, é tanto. Aí eles, não, eu quero 1 bilhão, não, vou te dar 500 milhões. E chegaram num acordo, pagou-se a indenização e tchau. E tchau. É isso que acontece com todo o país. Os Estados Unidos nacionalizaram, todo o país fez isso. A França acabou de nacionalizar a EDF, a Energia de France. E vai fazer o quê? É a mesma coisa, não tem nenhum drama. A Alemanha nacionalizou também as empresas de gás lá, que eram de propriedade da Gazprom na Alemanha. Né? Isso acontece em todos os lugares, isso não é nenhum drama. O que acontece é, bom, qual que é a questão? Como se acerta a indenização. Agrava a dívida pública, não precisa aumentar a dívida pública. Tem duas questões aí. Primeiro, você tem 300 e não sei quantos bilhões em reserva internacional. Tem um cálculo para recomprar as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. O Paulo César Ribeiro Lima, que é o Paulão, que foi engenheiro da Petrobras, foi assessor legislativo, é um dos grandes conhecedores da Petrobras, da política de petróleo, está sempre presente nos debates. O Paulo fez um cálculo lá, que, se eu não me engano, dá 12 bilhões de dólares. O que o governo tem que fazer? Eu quero sair da Bolsa de Nova York. Você vai sair da Bolsa e vai recomprar as ações. É tanto, tá, pagou, tchau. Fala, mas gastou uma fortuna que vai ser recuperado. Porque depois, com o lucro que a empresa dá, e todas essas empresas dão lucro, você retomou esse dinheiro em 2, 3 anos, você recuperou tudo isso e ainda ganhou lucro, ainda ganhou mais. E não tem que pagar dividendo para ninguém. Vai ter que ficar pagando dividendo para acionista estrangeiro nos Estados Unidos. Então, a questão de dívida pública não é uma questão, né? Ela não é um investimento perdido. E reação internacional, sim, gritar, vão gritar, a bolsa vai cair, o dólar vai subir. Depois, no dia seguinte, tudo volta ao normal. Como sempre, aliás, né? Como sempre. Se você for na Bolsa de São Paulo, na Bovespa, lá onde ficam aqueles caras lá gritando, e gritar lá, o Guedes caiu, o dólar vai para 10, a bolsa cai, e no dia seguinte, né, alguém ganhou muito dinheiro, alguém perdeu muito dinheiro, e no dia seguinte está tudo normal. Até porque, só para a gente ter a devida dimensão das coisas, a Bolsa de Valores do Brasil, que é a Bovespa, que é a que existe, né? Tinham vários que eu vi no Rio, depois que todos se juntaram na Bovespa, o impacto dela na economia é muito pequeno. A Bolsa de Valores de São Paulo só tem 2 ações de relevância que são negociadas nela. Uma se chama Petrobras S.A. e a outra é Vale do Rio Doce S.A. São as 2 ações relevantes que eram de 2 estatais. A Vale do Rio foi privatizada, enfim. A Petrobras é a principal ação negociada em bolsa em São Paulo. Se a Petrobras um dia fechar o capital, fecha a Bolsa de São Paulo. Aliás, a Bolsa de São Paulo é importante, sim, então tá bom, vamos lá. Buenos Aires tem bolsa. Montevidéu tem bolsa. Santiago do Chile tem bolsa. Lima tem bolsa. México tem bolsa. A cidade da Guatemala tem bolsa. Bogotá tem bolsa. Istambul tem bolsa. Tel Aviv tem bolsa. Argel tem bolsa. Nova Delhi tem bolsa. Karachi tem bolsa. Né? Bolsa que importa no mundo são 5. Né? Nova York e Londres são as principais. Frankfurt, porque centralizou as da Europa. Né? Tóquio e Xangai, que
pausa para dar risada, porque Xangai não é bem bolsa, não é bem mercado de capitais, a China é algo esquisito que ninguém sabe direito o que é, que não é bem mercado. Né? Então, tem outras variáveis ali. Então é isso. O financiamento da economia do Brasil não se dá pela bolsa. Nunca se deu. É diferente como foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Esses foram os únicos países do mundo que a bolsa financiou a economia, efetivamente. Né? Foi a formação. De novo, cada economia se estrutura de acordo com suas circunstâncias. No Japão, na Alemanha, na França, foi pelo sistema bancário que se financiou, foi pelos bancos. Bancados pelo Estado, financiados pelo Estado, ou bancos privados. No Brasil, foi pelos bancos públicos. Então, foi o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. É isso. Né? O BNDES para o setor industrial, Banco do Brasil para o setor agrícola, Caixa Econômica para a política urbana. Foi assim que se financiou a economia no Brasil. Empresário não vai no sistema financeiro privado, nem vai na bolsa. Aliás, as maiores empresas brasileiras não têm ação em bolsa. Dá só um exemplo para você, de quem fala o que eu falo, faça o que eu falo, não faço o que eu faço. A gloriosa Rede Globo de televisão não tem ações em bolsa. As organizações Globo não têm ação em bolsa. São sociedade anônima fechada. Não querem sócio, não querem controle, não querem transparência que a bolsa exige. Ponto. É um direito deles. Enfim, né? Só para dar um exemplo de grande grupo econômico nacional, não tem ação em bolsa. Não é a única, a maior parte deles não tem. Né? Poderia ser anulado a venda dos ativos? Sim. Como eu disse, são vendas extremamente contestáveis. É lógico, a gente tem que levar em consideração que o poder é fácil isso no judiciário? Não. O poder judiciário brasileiro costuma ser muito favorável ao poder econômico. Né? A própria decisão do Supremo sobre privatizações de 2019, se eu não me engano, né? Ou 2020, acho que foi 2019. É uma decisão esdrúxula, não tem pé nem cabeça. Né? Mas vai ter um desembargador, presidente de tribunal, ali disposto a caçar uma liminar. Né? Vocês já viram, cansaram de ver esse filme, toda vez que tem privatização, você consegue uma liminar na primeira instância, o tribunal caça no dia seguinte ou na semana seguinte. Né? E fica por isso mesmo. Então, assim, pela via judicial é complicado. Pode ser que consiga, sim, porque está cheio de ilegalidade. Né? Só para dar vocês verem que se todo mundo gosta de segurança jurídica, a privatização da Vale está sob júdice até hoje. Ninguém fala. Está lá em Belém do Pará. O juiz sentou em cima há 30 anos, né? Mas está lá o processo. Porque teve a concentração toda num lugar só, né? Mudaram a lei processual no meio do processo, né? Para poder concentrar na vara original, na primeira que teve ação, né? Foi em Belém do Pará, no caso. E está lá. Né? Só para um exemplo. Agora, é muito mais fácil fazer o quê? Na negociação política, na negociação diretamente com quem adquiriu. Seja pela via da recompra, pela via da desapropriação, enfim, tem uma série de formas para se readquirir esses bens. Né? O que não impede, além disso, que se tome medidas, enfim, denúncia ou pedir investigação para o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, para os órgãos de controle, sobre como for esse processo. Isso não impede. Daqui eles resolvem ver o que é óbvio que são as ilegalidades do processo. Né? O milagre pode acontecer também. Né? E aí é o Hamilton, né? Que tá... Boa noite, professor. Boa noite. Primeiro, eu queria manifestar aqui o quanto eu estou satisfeito de assistir essa palestra, parabenizar pelo brilhantismo da sua exposição e fico mais feliz ainda porque venho estudando muito esse tema. Eu venho tratando de uma dissertação que cuida justamente da desestatização da Eletrobras, o caso Eletrobras, né? E uma pergunta que eu lhe faço, professor, é se, dentre tantas ilegalidades que já foram apontadas, né, se haveria, sob a sua ótica também, uma espécie de exercício abusivo do controle externo. Eu vou detalhar um pouco mais. Nós sabemos que existe toda uma racionalidade econômica no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, né?
que leve em conta a redução da dívida pública, a melhoria da qualidade dessa dívida. Também tem a racionalidade econômica da distribuição de dividendos para os investidores, os acionistas privados da companhia, né? Mas nós também temos, por outro lado, como vetor axiológico, hermenêutico da nossa Constituição, a primazia da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais. Me parece que muitas vezes, ideologicamente, como foi pontuado, os adeptos mais ferrenhos da escola de Chicago, né, os liberais e tudo mais, numa visão às vezes extremada, acabam por levar muito em conta as falhas de governo e ignoram a existência de falhas de mercado, né? Então, o que lhe pergunto é se, sob a sua ótica, a partir dessas premissas, haveria também um exercício abusivo do controle da companhia pela União, e aqui eu exemplifico com aquilo que é objeto do meu estudo, foi a retirada da Eletrobras dos programas, das políticas públicas, como, por exemplo, Luz para Todos. Ela foi retirada da operacionalização desse programa. Eu deixo essa pergunta ao professor. Não, com certeza, Hamilton, você está coberto de razão. Tem um exercício abusivo, sim. Por quê? Porque qual é o processo de privatização? Você vai privatizar a empresa, a primeira coisa que acontece é desmontar a empresa. Por exemplo, a gente vê isso nos Correios. Eles falaram que vão privatizar o Correio, não tem mais nada no Correio. Tem mais investimento, você começa a desestruturar os serviços, né? Parece que é de propósito, para a população começar a reclamar da prestação e meio que legitimar a privatização. Aliás, por que você vai investir se você vai vender, né? Você vai passar para outro, né? Então você tem isso não deixa de ser uma forma de exercício de abuso do poder de controle. O caso da Petrobras é o mesmo da Eletrobras. Em 2016 eles mudaram o estatuto. Aliás, eu até cansei de ver gente aí da campanha aí do Lula falou, não, a gente não pode fazer muita coisa porque o estatuto da Petrobras mudou. Escuta, meu amigo, você é o acionista majoritário, você muda o estatuto no dia seguinte. Né? Aliás, um estatuto que é ilegal. Porque essa mudança, tanto da Eletrobras quanto da Petrobras, são ilegais, porque desde a lei das SA, de 76, passando pela lei das estatais agora, 2016, que é um desastre, mas enfim, ainda com mesmo essa lei que é ruim, das estatais, que é a 13.303, todas elas são explícitas em falar a sociedade de economia mista deve se ater ao interesse público que a criou, ela deve atender o interesse público que a criou. É isso. Então a Eletrobras existia não para dar dividendo para o acionista, mas sim para atender o processo, para garantir o acesso à energia para a população. A Petrobras existe não é para dar dividendo para o sujeito em Nova York, e sim para garantir o abastecimento de combustíveis e de derivados do petróleo no país. É para isso que elas existem, para garantir essas políticas e serviços essenciais. É por isso que elas são importantes. É por isso que elas foram financiadas com dinheiro público e, bem ou mal, continuam a ser. Porque, vamos lá, o pessoal gosta de falar em investidor, né? Com raríssimas exceções, não tem nenhum investidor ali. Porque ninguém botou dinheiro na empresa. Na verdade, você compra ação no mercado secundário. Né? Você comprou o título de outra pessoa. Era de alguém para quem você comprou, simples assim. Você não colocou. Estava nos raros casos, né, de ampliação de capital, enfim, que aí você pode dizer que o sujeito botou dinheiro ali, né, que não são tão comuns assim. Na imensa maioria dos casos, a compra é no mercado secundário de títulos. Mas mesmo que não fosse, o ponto é: ninguém compra a ação da Petrobras e da Eletrobras, ou da Sabesp, de qualquer outra sociedade de economia mista, sem saber que é uma empresa estatal. Aliás, compram justamente por isso. Por que fundo de pensão americano quer ter ação da Petrobras? Porque ela não quebra. Ela não vai à falência. Em última análise, o governo é responsável por ela. O governo brasileiro. A Eletrobras é a mesma coisa. Agora não mais, mas enfim, era a mesma coisa. A Sabesp, enfim, todas essas empresas, Banco do Brasil. Por que alguém compra? Porque sabe que é um investimento. É como se tivesse um título do governo, um investimento seguro, relativamente seguro. Pode cair a ação, subir assim, mas depois recupera.
Não sei se vocês vão se recordar, foi ainda no governo da Dilma, quando teve aquele ataque especulativo contra a ação da Petrobras, a Petrobras caiu o valor mais baixo, né? Fizeram todo aquele escândalo. O preço da ação se recuperou em 10 dias, 15 dias. Quer dizer, porque não tem motivo, enfim, né? A empresa não está quebrada, porque ela não quebra. Ela tem recurso, ela tem bens, ela tem como fazer frente ao endividamento, ela tem reservas incalculáveis, né, no caso da empresa de petróleo. Ela também tem uma reserva gigantesca de geração de energia. Isso é incalculável, na verdade. Isso é tanto incalculável que não entra na conta da privatização. Pô, esse é um dos erros, inclusive um dos crimes da privatização. Você estipula o preço pelo preço de ação no mercado. E os bens que eles têm, os ativos que a empresa tem. Quanto custa uma hidrelétrica? Quanto custa um campo de petróleo? São valores incalculáveis. Isso ninguém fala. Né? Então, com certeza, é abuso atual do poder de controle, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Né? Aqui tem uma pergunta do Fábio, né? Sobre financiamento de políticas públicas, em que pesa a atual gestão com o orçamento público, quase a total de poder. Bom, aí o problema do orçamento é um outro problema, é um problema da gestão, da estruturação dos poderes no Brasil, que nos últimos anos, desde o governo Dilma, na verdade, foi o que aconteceu. O governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro são presidentes fracos. E aí, se o presidente é fraco, todo mundo aproveita, né? Aí, né, o atual gosta de reclamar do Supremo, mas não só o Supremo, o Congresso também tirou sua casquinha, o Tribunal de Contas tirou sua casquinha, o Ministério Público tirou sua casquinha. Né? Não existe vácuo no poder, né? Se o presidente não exerce, não consegue exercer, alguém vai exercer. Hoje o nosso sistema de financiamento, né, o sistema orçamentário está destroçado. É a emenda do teto, é o orçamento de emergência, é agora o auxílio emergencial e o auxílio Brasil aí. Assim, é um desastre depois do outro, assim, ninguém se entende. O jeito financeiro no Brasil virou um caos. Ninguém se entende. Isso vai ter que ser reorganizado de algum jeito, né? Então, financiamento de políticas públicas vai um pouco sai um pouco fora disso. O que pode financiar é o seguinte: você tendo controle, o controle público da água, tendo controle público da energia, dos recursos estratégicos, você também melhora a condição de vida das pessoas. Né? Então, por exemplo, questão de saneamento. Você tendo um saneamento adequado, tem menos doença, tem menos problema na saúde. Né? Mas mesmo assim você pode ter recursos para investir em outras coisas, porque são recursos que são livres, né? O que a Petrobras ganha, o governo gasta como achar melhor. Ele não tem que ir para a educação, para a saúde, pode ir para fazer uma estrada, pode ir para fazer um hospital, pode ir para comprar camarão, uma recepção no Itamaraty, enfim, pode ir para qualquer coisa, né? Mas são recursos que podem ser dirigidos. No caso do petróleo, a questão da renda do petróleo, você tinha a previsão pela lei do pré-sal, do Fundo Social, e que iria para educação, saúde, ciência e tecnologia. E depois teve uma lei que acho que é da Dilma, que foi de 2013, se eu não me engano, que dizia que 50% dos recursos é para educação pública. Né? Isso vai acabar. O atual presidente mandou um projeto de lei para o Congresso, que ainda não aprovou porque não quis, né? Autorizando a União a vender todos os contratos de pré-sal que ela tem, do regime de partilha, e acabando com a redistribuição dos recursos. Né? E acabando com a redistribuição dos recursos. Então, o recurso que vai para a educação, para a saúde, isso vai acabar. Não passou ainda porque, sei lá, talvez ano de eleição eles fiquem mais constrangidos um pouquinho. Né? Mas pode ser que no lusco-fusco entre eleição e posse do outro presidente, seja quem for, ou caso seja reeleito atual, no começo do ano que vem está aprovado. Né? No começo do ano que vem está aprovado. Né? E aí, enfim, aí não tem financiamento de nada, né?
Aliás, o próprio ministro da Fazenda já disse que não quer, que queria tirar todas as vinculações orçamentárias, né? Que elas só engessam e atrapalham, enfim. Para que tem que ir dinheiro para educação, para saúde, porque se pode gastar em outra coisa melhor, né? Não sei no que, mas enfim, ele disse que ele vai gastar melhor. Tem que acreditar, não é? Acho que é isso. Tem mais alguma? Professor Gilberto, a Vanessa, salvo engano, ela caiu. Ah, A voltou. conexão dela, ela já voltou? Voltou. Então vou passar a palavra à Vanessa. Vanessa, dê sequência, por favor. Todo mundo já assinou o formulário para receber certificações, não esqueçam, é importante. O Fábio vai reenviar aí no chat. Queria agradecer mais uma vez. Antes de agradecer, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? Professora Edna, professor Bercovitch, o senhor quer fazer mais algum apanhado? Só agradecer. Agradecer o convite, a oportunidade, estou à disposição, né? E foi um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje. Professor, eu acredito que o prazer foi unânime para todos nós. Foi realmente uma exposição muito válida, ainda mais nesse momento das políticas que a gente vem vivenciando e que cada vez mais a ideologia do mercado e o movimento de financiarização entram mais no nosso discurso e a gente começa a entender o Estado como um inimigo. E se o Estado é um inimigo, não faz nem sentido ter um Estado, na verdade, tipo, se não for para garantir o mínimo, se não for para gerar emprego, se não for para proteger a propriedade, se não for, para que a gente precisa de um Estado? É essa a questão. E o senhor traz isso muito bem, e o senhor também traz muito bem a questão de que não há nenhum óbice legal para que a gente volte a renacionalizar os setores econômicos e que a gente possa atingir, assim, um patrimônio geral, coletivo maior, que a gente consiga mais políticas públicas através desse movimento. Senhor professor Benedito, o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Não, queria agradecer mais uma vez ao professor Gilberto aí pela brilhante palestra, né? Agradecer a vocês aí pela organização, né? Parabenizar a todos e dizer que a Unirio está sempre aberta, professor, para quando quiser nos brindar aí com mais palestras, aparecer para um bate-papo, enfim, qualquer situação aí, a Unirio está à sua disposição. Muito obrigado. Que agradeço, professor. Foi um grande prazer poder estar aqui na Unirio. Muito obrigado. Eu espero que em breve esse evento seja presencial, que a gente possa, né, se reunir presencialmente para debater, trazer também os alunos da graduação, não só do mestrado, e que a gente também possa gerar esse evento para o Rio em si, né? Porque aqui a gente tem várias universidades juntas, a Federal Fluminense, a Faculdade Nacional de Direito, enfim. Foi muito bom estar com vocês hoje. E eu queria realmente agradecer a presença de cada um aqui. E assim a gente fortalece o debate e divulga o conhecimento científico. É sempre muito bom esses momentos. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Fábio? Você é nosso representante discente? Não, só quero agradecer, primeiro, parabenizar você, Vanessa, pela sua iniciativa, isso é muito importante no âmbito da pós-graduação, agradecer ao professor Gilberto pela disponibilidade, pela palestra, pelo carinho aqui com a Unirio, agradecer ao professor Benedito, que a gente sabe que tem uma agenda sempre muito corrida, muito apertada, mas sempre que possível, de forma presencial ou virtual, está aqui no PPGD, auxiliando a gente, dando todo o apoio. Agradecer à professora Edna, ao professor Leonardo Matieto, que também esteve aqui presente, aos colegas do PPGD e colegas de outras instituições. Eu estava observando aqui, tivemos até colegas de outras áreas, colegas de serviço social, colegas de administração pública, que se interessaram pelo debate, é muito importante. Agradecer a todos e passar a palavra ao professor Benedito para encerramento da nossa palestra. Ok, então está encerrado o evento. Muito obrigado a todas e todos. Mais uma vez, professor Gilberto, muito agradecido. Boa noite a todos. Também.
Obrigado.